Vamos lá, pessoal? Quem aí de vocês já teve uma solicitação de empréstimo consignado negada, né? E outra, você soube quando teve essa solicitação negada, você soube exatamente qual era o motivo, o porquê realmente negou a sua solicitação? Isso é uma situação que acontece muito, tá? Muitas pessoas relatam isso para mim, que tentaram fazer a contratação de empréstimo consignado, foi negado, mas não sabe o porquê. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês quais são os possíveis motivos, tá? Claro que existe N situações, tá? Vai depender de pessoa para pessoa, cada benefício, enfim, o tipo de benefício, existe várias regras, ok? Mas existe algumas possibilidades, né, que acontecem e que são comuns em ter a solicitação de empréstimo consignado negada, tá certo? Vamos lá. Uma que acontece bastante, tá? Que muitas pessoas reclamam é: tentei fazer, por exemplo, uma margem e tive o meu contrato negado, essa minha solicitação de margem negada. O que acontece bastante, tá? Muitos correspondentes mandam mensagens para os clientes ofertando margem, por exemplo, tá? Mas muitas vezes são mensagens genéricas, muitas vezes o que acontece? Aquele correspondente não fez o cálculo correto da margem daquele determinado cliente. E aí o que acontece? Passa a proposta do cliente, volta do INSS como reprovada, como margem excedida. O que seria margem excedida? Aquele cliente não tem margem, tá? Por isso que é importante você saber exatamente onde você faz, né, os seus empréstimos. Se você não tiver ninguém de confiança, estamos à disposição, tem o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá? Porque precisa saber fazer o cálculo da margem, saber exatamente quanto aquele cliente tem de margem. Por quê? Se passar, por exemplo, a proposta do cliente com 1 centavo a mais de margem, vai reprovar. Nossa, Aniele, mas é 1 centavo. O sistema do INSS só aceita o que estiver discriminado lá no seu extrato. Então, se o seu extrato estiver constando uma margem de R$10, só vai aprovar no máximo R$10. Se passar 10 e 1, vai reprovar. Certo? Se passar a mais, qualquer valor a mais vai reprovar. Então é necessário saber qual o valor exato da margem para que a sua proposta não seja negada. Então isso acontece bastante, tá? Achar que tem uma determinada margem, mas na realidade não ter. Por isso que é importante você ter acesso ao portal Meu INSS. Se você ainda não tem, faça o seu cadastro, faça a sua senha, tá? Porque dentro do portal você consegue ver o seu extrato de empréstimos e lá tem o valor exato da sua margem, quanto de fato você pode contratar de empréstimo consignado, tá certo? Então essa é a primeira situação. Segunda situação que também reprova bastante e muitas vezes você não sabe o porquê. O fator idade, pessoal. O fator idade pega bastante, tá? Hoje em dia, os bancos estão trabalhando com no máximo 75 anos, tá? Isso alguns bancos só, não são todos também, tá certo? Então é limitado a quantidade de bancos que chega até 75 anos. O que acontece bastante, tá? Muitas vezes a pessoa tem aquela margem disponível, mas não precisou contratar. E em um determinado momento, agora eu preciso, quero contratar. Tinha, por exemplo, 74 anos, mas acabou de fazer aniversário, acabou de virar para 75 anos ou 76 anos, por exemplo, até 75 faz, virou para 76 anos. O que acontece?
não vai aprovar, tá? Muitos reclamam da seguinte forma: ah, mas eu já tenho empréstimo com aquele banco, eu já pago o empréstimo com aquele banco, ele não autorizou fazer uma renovação, não autorizou fazer um contrato novo. Sim, porque muitas vezes a sua idade já não dá mais, tá? Porque aquele banco não atende mais aquela idade. Tá certo? Então, motivo de recusa por conta de idade também acontece bastante. E um terceiro motivo que realmente acontece muito, tá? Qual seria? Benefício bloqueado para empréstimo, tá? Muitas vezes você tem o seu benefício bloqueado para empréstimo, dentro do portal Meu INSS está constando bloqueado. Se estiver constando bloqueado para empréstimo, não aprova, tá? O que você deve fazer? Solicitar o desbloqueio, tá, de empréstimo dentro do portal Meu INSS para que de fato a sua proposta possa ser aprovada. Se não estiver desbloqueado, o que vai acontecer? Proposta reprovada. Esses são os 3 principais motivos que acontece de negar uma proposta de empréstimo consignado. Coloca aqui nos comentários se já aconteceu alguma dessas situações que eu acabei de passar para vocês, tá certo?